Olá, querido aluno, eu sou Patrícia e nós vamos continuar os nossos estudos sobre teologia sistemática na releitura do livro de Langston. E eu começo dizendo que o homem sempre quis dizer quem é Deus, quem sempre quis pensar em uma definição específica de quem é Deus. Desde sempre, nós estudamos na lição passada que o homem sempre procurou conhecer Deus e estar perto de Deus. Desde as mais remotas tribos, essa foi a intenção do homem, se aproximar de Deus. Como um ser espiritual, nós desejamos nos aproximar da partícula criadora, daquele que nos criou, que nós nos assemelhamos. E nós pensamos sobre isso e tentamos a cada momento, a cada era, a cada cultura, desenvolver um pensamento a respeito de Deus e uma definição a respeito de quem seria Deus. Na nossa leitura do capítulo 1 de Langston a respeito de Deus, nós vamos ver que Langston desenvolve uma definição específica e essa definição nós vamos levar adiante nos nossos estudos. Ele vai dizer que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom e que em seu santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa definição, falando acerca dos atributos e da natureza de Deus, para que nós possamos compreender um pouco mais o que ele quis dizer com essa frase que definiria Deus para que nós pudéssemos entendê-lo em sua completude. Com certeza nós não vamos conseguir entendê-lo, mas nós vamos buscar a cada passo entender Deus a respeito do que ele oferece como entendimento para nós. Sabemos que Deus se mostra para nós como ele quer, da forma que ele quer. E é assim que nós vamos tentar conhecer um pouco mais de Deus, através da sua palavra, através daquilo que nós entendemos como a sua revelação. Então, vamos lá? A primeira definição de Deus diz respeito à sua natureza. A natureza de Deus diz que Deus é espírito pessoal. Espírito pessoal. Isso significa que quando nós pensamos na criação do homem, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós pensamos em imagem e semelhança quando nós entendemos muito bem esses conceitos de imagem e semelhança, pensamos que Deus nos fez dotados de espírito pessoal. Assim como Deus, nós também somos espíritos pessoais. O que significa isso? Significa dizer que nós somos dotados de desejos, de vontades, de sentimentos. Nós somos pessoas, indivíduos particulares, com nossos próprios desejos, com nossos próprios pensamentos, com liberdade de pensamento. E assim nós somos feitos. Depois nós pensamos no caráter de Deus. Deus é perfeitamente bom. Deus é a bondade. Quando nós pensamos na bondade, o que significa bondade? Bondade é a ausência de maldade. A gente pensa que quando a gente fala de luz e trevas, né? O que é a luz? A luz é a ausência das trevas. Então, quando nós pensamos nesses dois conceitos juntos, nós pensamos assim: existiam as trevas e houve luz. Luz é a ausência daquilo que existia antes, que eram as trevas. Quando nós pensamos nos sentidos de bondade e maldade, esses conceitos são diferentes, porque quando nós pensamos em maldade, nós pensamos é ausência de bondade. Deus é bom, Deus é a partícula geradora de tudo. A partir de Deus, tudo aconteceu, tudo se fez. Ele é o início, ele é o meio e ele é o fim. Então, antes de existir o mal, só existiu o bem. Deus era o bem, porque Deus não foi criado. Deus sempre existiu. Depois é a relação de Deus com o universo. Deus cria, Deus dirige e Deus sustenta tudo. Ele é o primeiro, ele é o último. Foi ele que fez. Desde que as coisas começaram a acontecer, ele já existia, porque ele sempre existiu. E o motivo de Deus em suas relações para que tudo existe é o quê? É o santo amor, é o amor de Deus. É a partir deste amor que é a mola propulsora de tudo que existe,
é que as coisas aconteceram. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso agora. Vamos falar sobre a natureza de Deus. Quando Deus, a gente lê no livro de Langston que Deus é espírito e Deus é pessoal, nós podemos entender um pouquinho a respeito da natureza. Quem é Deus? O que é Deus? Como nós podemos ver Deus? E aí nós falamos, Deus é espírito e é pessoal. Ou seja, Deus é espírito porque ele está em espírito em todos os lugares. Deus não é algo material, não é algo que nós podemos tocar, não é algo palpável. E Deus é pessoal, por quê? Porque ele está inserido em nosso modelo. Assim como nós fomos gerados a partir dele, nós somos pessoais, Deus também é pessoal, porque Deus é dotado de sentimentos, de pensamentos, de desejos, de vontades, ele tem uma consciência própria, ele não é feito a partir de nada, ele sempre existiu. E ele também tem uma direção própria, porque ele se dirige, além dele dirigir o universo, tudo que ele criou, tudo que existe, ele dirige a ele mesmo, as suas próprias vontades, suas próprias decisões. Ou seja, ele não está vinculado a outra pessoa para exercer suas decisões, as suas vontades. Ele é a sua própria vontade, ele é o centro das suas próprias decisões. Quando nós pensamos na relação de Deus para com o universo, nós pensamos que se o universo aconteceu, se o universo teve um começo, um início, o universo teve uma causa. A causa é Deus, porque Deus sempre existiu. Quando ele pensou em fazer algo e quando ele disse haja, tudo aconteceu a partir dele e dele. A Bíblia diz que por ele, dele, para ele, são todas as coisas. Tudo aconteceu a partir dele. Tudo foi revelado a partir dele. Ele, então, é o início. Quando nós pensamos que Deus é o início das coisas, nós pensamos que ele é eterno, que ele está alheio ao tempo, porque ele criou o tempo. Na verdade, ele criou o tempo, mas o homem sempre precisou do tempo. Deus não precisa de tempo, Deus não usa tempo. Deus está no passado, agora, Deus está no presente, agora, e Deus está no futuro, agora. Deus não fica preso ao tempo, Deus não está preso ao tempo, Deus está acima do tempo, Deus está acima de todas as coisas. Nós podemos entender que Deus governa tudo porque Ele tem tudo em suas mãos. Ele pode gerenciar todas as coisas. E quando a gente fala de todas as coisas, a gente não pode excluir o tempo. A gente não pode excluir o espaço. Essa relação de tempo e espaço é muito humana. E nós precisávamos disso para contar os dias, para contar as horas, para contar quando o sol nasce ou quando o sol se põe, para contar as estações do ano ou para contar as datas de aniversário de alguém. Mas Deus está acima disso tudo. Deus está acima do tempo. E por que Deus criou todas essas coisas? Deus criou tudo isso por amor. A partir do amor e do amor, Deus criou tudo que existe. E essa criação e Deus estão intimamente ligados, principalmente quando a gente pensa com relação ao homem e o amor que Deus tem ao homem. Nós vamos ver mais para frente, mas entendemos que por causa deste amor, Deus nasceu, Deus foi revelado e Deus foi glorificado a partir dessa revelação, que é Jesus. Isso tudo por amor. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é por amor. Na página 50 do nosso livro Referência, nós vamos começar a falar dos atributos de Deus. O que são atributos? Atributos são modos ou qualidades de um ser. São os atributos. Aqui nós atribuímos àquela pessoa ou a esta pessoa. Quais são as qualidades? Então, se nossa definição é que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, e que o seu santo amor criou, sustenta e governa tudo, Deus tem alguns atributos já nessa frase. Vamos começar a entender um pouco mais deles agora? O primeiro atributo natural que nós vamos citar agora é a onipresença.
Já falamos um pouquinho ainda agora, mas vamos falar um pouco mais sobre a onipresença. O que é ser onipresente? Ser onipresente é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele não está preso a tempo, ele não está preso a lugar, ele não é limitado ao espaço-tempo ou tempo-espaço. Deus está onde ele quer estar e Deus pode estar em qualquer lugar. Essa é a onipresença de Deus. Essa onipresença, ela não está presa em espaço e tempo, como eu falei, ou seja, presente, o passado, o futuro, a eras ou planetas. Deus, ele é onipresente. A onisciência vai falar a respeito de tudo que ele sabe, de tudo que nós pensamos e como nós vamos agir. Deus sabe das intenções do nosso coração. Deus sabe das intenções que estão por trás das ações. Deus sabe de cada pensamento, de cada ser, de cada animal que não raciocina, mas que pensa. Deus sabe de tudo que vai acontecer. A Bíblia fala sobre os fios de cabelo da nossa cabeça e como Deus conta a cada um. De cada folha que cai da árvore, Deus sabe de cada uma. De cada planta que vai nascer. Deus sabe de cada um que vai nascer da minha geração daqui a 5 gerações. Deus conhece tudo. Deus sabe tudo. A onipotência de Deus vai dizer a respeito ao que Ele pode ou não fazer. Quando nós pensamos na onipotência, temos como homens a necessidade de entender o poder de Deus. Quando nós tentamos entender o poder de Deus, nós caímos numa armadilha muito complicada de colocar o poder de Deus nas nossas próprias limitações de entendimento. É um erro fatal, porque nós não compreendemos Deus em sua plenitude, nem jamais vamos compreender como seres humanos. Mas Deus é poder, Deus pode tudo. Assim como Deus criou o universo a partir do nada, e Deus governa e Deus sustenta este universo, Deus pode fazer tudo. Não há limites para o seu poder. Só que nós, com a nossa deficiência de entendimento, nossa ignorância, muitas vezes tentamos ou tendemos a colocar Deus diante dos nossos parâmetros de entendimento. Mas, quando nós pensamos em onipotência, nós tentamos imaginar e não conseguimos. Mas é algo imenso, é algo grande, é algo que não tem mensuração, é algo que nós não podemos compreender. Então, Deus é onipotente porque Ele pode tudo. E Deus é único. Deus é único porque, apesar de ser uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos uma trindade em um só. Deus também não é somente bom, também não é somente amor. Deus é tudo em um. Deus é uma unidade. Deus é uma unidade perfeito e infinito, porque Deus não tem limite, Deus não tem começo e Deus não tem fim. Por isso é que nós só temos um Deus, porque se nós tivéssemos 2 deuses, onde um terminaria, o outro começaria. Nós só temos um Deus, porque Deus é infinito. Deus não tem início e Deus não tem fim. E quanto à imutabilidade de Deus, nós entendemos que Deus é imutável. Deus não muda. Deus jamais muda. A Bíblia fala muito a respeito disso, sobre Deus ser quem Ele é o tempo todo. Deus não muda como nós mudamos diante de alguma circunstância da vida ou alguma complexidade de alguma ação que precisamos exercer. Deus não muda. Deus, Ele é o que Ele é. Ele é imutável. Ele não pode ser bom com alguma pessoa e ser mal com outra pessoa. Nós temos muitas dificuldades de entender essa questão de bondade e de maldade. Contudo, Deus ama a todos. A Bíblia fala que o que importa para Deus é que todos sejam salvos. Precisamos entender que, apesar de algumas pessoas desagradarem a Deus e fazerem o que é mal, o que é ilícito, Deus ama a todos. Contudo, Deus às vezes se desagrada e nós sofremos as consequências daquilo que nós fazemos.
mas o amor de Deus é para todos. Quanto aos atributos morais de Deus, Langston vai dizer assim: santidade. A santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, princípio básico de suas ações e aferidor único e verdadeiro de suas criaturas. Então, a santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus. Deus é santo e ele exige que todos os seus também sejam santos. Quem são os seus? Os anjos, os homens. Nós precisamos a cada dia pensar sobre os atributos de Deus no sentido de que Deus exige dos homens a santidade. O que é a santidade? Nós já falamos anteriormente. A santidade é a relação oposta ao pecado. Então, por isso é que a Bíblia fala a respeito do pecado como algo abominável a Deus. Porque se ele é santo, ele é extremamente santo, ele abomina o pecado. Ele abomina aquilo que é contra ele mesmo, que é contra a sua essência. Se a essência de Deus é ser santo, e santidade é a base moral do universo, porque Deus criou o universo e tudo o que há, então nós somos santos. Nós precisamos ser santos. E isso é o que aproxima o homem de Deus, a santidade. Por isso é que a Bíblia fala que o pecado afasta o homem de Deus. Porque Deus é essencialmente santo. E essa santidade de Deus, ela repele tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus. Quando a gente fala da justiça de Deus, que é um outro atributo moral, é porque Deus é justo para tudo e para todos. Deus não tem uma só opinião diante de uma mesma situação para diferentes pessoas. Deus, ele tem uma opinião. Deus não julga pela beleza, Deus não julga pelas suas ações da vida, mas aquelas que acontecem procedentes ao que ele está julgando. Mas Deus é justo em detrimento dele mesmo, porque ele não pode ser contra a sua própria natureza. Então, ele é justo a partir de tudo e de todos em seu julgamento. Ele não pode levar em consideração qualquer outro quesito que não seja sua própria natureza, que é a justiça. E depois, como atributo moral, nós temos o amor. Então, há um amor que inclui a aprovação, como seja o amor de Deus para com os crentes fiéis. Então, Deus nos ama e Ele ama a todos. Precisamos, então, levar de volta. Como nós levamos de volta esse amor? A Bíblia fala a respeito da obediência, que Deus prefere obediência ao invés de tantos sacrifícios que são feitos. Se nós começássemos a pensar nessa questão dos atributos de Deus e que Deus nos ama tanto que Ele fez coisas maravilhosas por nós e para nós. Uma dessas coisas primordiais e que foi aquilo que nos deu, aquilo que nós precisamos para viver uma eternidade feliz, é o principal presente que Deus nos deu. Por amor, Ele se entregou por nós, Ele se deu por nós, Ele surgiu em carne. Então, essa encarnação de Deus em homem foi o ápice do amor de Deus por nós. Então, enquanto nós falamos de amor como atributo moral de Deus, e nós pensamos no nosso amor, há de se fazer aqui uma diferenciação para que nós possamos entender com mais facilidade. O amor de Deus, ele não tem precedente. Então, quando nós falamos de Jesus, ele entregou-se por nós, e a Bíblia vai falar que Deus se entregou por nós quando ainda éramos pecadores. Deus não veio aqui, não reencarnou e não morreu, não sofreu todas as dores, não padeceu e não morreu numa cruz por nós quando nós somos santos, quando nós somos obedientes, quando nós somos filhos amados. Mas quando nós ainda éramos falhos, fracos, pecadores.
Langston fala muito a respeito disso e ele fala que existem as pessoas que vivem no pecado, existem as pessoas que estão ao tempo todo agindo no pecado, vivendo para o pecado. Não somos nós. Nós estamos a cada dia mudando para o pecado, se voltando contra o pecado, mas somos pecadores ainda. E Deus, pela sua infinitude, pela sua bondade, pelo seu amor, veio, se fez carne e morreu por nós, mesmo que não o merecêssemos. Diferentemente do amor de Deus, um amor altruísta é o nosso amor, um amor egoísta, um amor que precisa de retorno, que precisa de algo em troca. Esse é o amor do homem. Essa é a diferença do amor e do amor do homem. Um amor que precisa de algo em troca. Então, enquanto eu te amo, você tem que fazer algo para que o meu amor continue acontecendo, para que este amor seja gerado em mim. E, do contrário, a mesma coisa. O homem não ama gratuitamente. Existe algum momento em que há de querer algo em troca. Diferentemente do amor de Deus, que não quis nada em troca, que ofereceu seu amor gratuitamente. Que maravilha! E quando nós falamos sobre a santidade, sobre o amor, que são realmente a mola propulsora de tudo que existe, da criação do universo, da criação da natureza, da criação do homem, ele fez tudo por amor. O amor é o que fez gerar em Deus essa ação. O amor e a santidade juntos são que fazem a ação acontecer em Deus. Então, nós tentamos buscar conceitos e definições de Deus. Tentamos o tempo todo isso porque amamos a Deus e queremos conhecê-lo mais e mais a cada dia. Que a gente possa se aprofundar nas próximas lições, falando a respeito daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez. Até breve, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.